que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Amém? Então, palavra do nosso Deus. Pedi, buscai, batei. Não é? Já pelas próprias palavras, aqui sim, do versículo 9 em diante, é que trata da persistência. Né? Vimos um modelo de oração, capítulo 11, do 1 ao 4. O modelo da oração, né? O parâmetro de oração, a referência de oração. A oração do Pai Nosso, verso 1 ao verso 4. E em seguida, do versículo 5 ao versículo 8, é o mesmo contexto, tá, irmãos? 11, do 1 ao 13, é um contexto, o assunto todo é oração. Só que os irmãos vão percebendo que a cada trecho tem um foco, um aspecto da oração que está sendo desenvolvida pelo nosso Senhor. Está sendo ensinada para os discípulos de nosso Senhor. Então, o modelo de oração, de 1 a 4. Em seguida, aprendemos que podemos orar porque temos um Pai absolutamente íntegro que nos atenderá além das expectativas. Qual que é aqui o texto? O amigo à meia-noite. Nós vimos. Nós temos um Pai absolutamente íntegro que nos atenderá além das expectativas. Isso nós vimos na parábola do amigo à meia-noite. Agora, hoje, né, a partir do versículo 9, nosso Senhor Jesus nos ensina outro aspecto da oração, que é o de perseverar nelas. Nós temos que ter, mais do que orar de vez em quando, é uma vida de oração. E o tema está dentro do texto, é o versículo 10, né, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual que é a verdade contida nesse texto, nesses versos? Os crentes devem insistir em suas orações. E eu creio que os irmãos têm aprendido sobre isso. Eu sei que eu tenho aprendido sobre isso. Os crentes devem insistir em suas orações. Sempre lembrando, Deus responderá a todas as nossas orações. Sempre Deus diz sim, às vezes imediatamente para algumas delas. Às vezes Deus, nós vamos ver também através do texto, muitas vezes Deus diz não. Deus também nos diz não. Como bom pai que é, muitas vezes Deus nos diz não. Precisamos aprender também a ouvir não de Deus. Mas há aquela bênção, aquela resposta de Deus, que Deus nos dá no processo que Ele nos colocou para o nosso amadurecimento. Há bênçãos, há orações que nós fazemos durante anos. É só lembrar. Abraão quis muito um filho. Deus chega nesse homem aos 75, com uma mulher de 65 e estéril. Nunca tinha tido qualquer gravidez. Ela era estéril. Ela nunca sequer engravidou. Nada. Estéril. 65 anos. Marido com 75. Vou fazer de você uma grande nação. Deus prometeu? Prometeu. Deus cumpriu? Sim ou não? Sim. Mas quem é que sabe quantos anos se passaram? Quem é que sabe? 25 anos. Agora se coloca no lugar de Abraão. E nesse tempo, o que Deus fez com Abraão? Fez esse homem crescer. Fez esse homem ser o modelo de fé para todos os crentes de todas as épocas. Só isso. A partir desse momento que ele chamou esse homem e trabalhou esse homem. Abraão é o nosso pai da fé. Apenas imagina, um ser humano pecador como nós é exemplo de uma fé verdadeira.
em toda a Escritura. Quantos homens e mulheres de Deus da Escritura são referências para nós? Abraão é o único que foi chamado de pai da fé. Então, mais foram 25 anos para obter uma resposta de Deus. Deus falou para ele, aguarda, só 25 anos. Você pega o José. José teve aquela questão com os irmãos, fizeram lá aquele cambalacho lá, falaram para o pai que tinha matado, mas não matou, mas vendeu para um outro povo como escravo. Mas ser vendido para outro povo como escravo, uma vez que ele foi vendido para outro povo como escravo, ele podia permanecer vivo como escravo, ou uma vez que ele estava nas mãos dos seus novos senhores, esses senhores poderiam matá-lo a hora que eles quisessem. Então, é a mesma coisa que entregar para a morte. Eles só não tiveram coragem de matar diretamente. Pensaram, mas olha, é muito audacioso da nossa parte. Então vamos vender como escravo. Desse ponto, de ser vendido pelos irmãos como escravo, até assumir o governo do Egito, foram 13 anos. Ele tinha 17, ele assumiu com 30. Foram 13 anos. 13 anos, sofrendo, tendo paciência. Deus trabalhando nesse homem, Deus trabalhando a conduta desse homem, Deus trabalhando o caráter desse homem, para até que, aos 30, ele não só chegasse ao governo, mas chegasse ao governo para, no lugar certo, com caráter trabalhado por Deus, salvasse não só sua família, como toda a nação de Israel. Oração, quantas orações José fez ao longo desses 13 anos? Servindo a Deus em fidelidade e, entre aspas, só tomando pancada. Se coloque no lugar de José para entender, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha, eu estou te servindo. E José é um exemplo de servo fiel. Os crentes devem insistir em suas orações. Primeiro, o Senhor Jesus nos ensina que devemos perseverar nas orações. Versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Como já falamos, sempre haverá uma resposta apropriada às nossas orações. Sempre. Já, sim, para agora, não, definitivamente não, ou, vou te responder, ao longo do processo, quando você tiver condições de receber a bênção, com caráter apropriado, com caráter já desenvolvido. Há bênçãos que nós vamos receber só no processo, só ao longo da história. E existem bênçãos que a Bíblia fala que nós só vamos obtê-las na glória, um corpo glorificado mesmo. É só depois da morte. Percebe que há promessas, todas as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir. Umas ainda em vida, nesse nosso período de vida, algumas, para ser respondidas, precisamos morrer. Percebe? Há promessas que Deus fez, então Deus fez muitas promessas, há promessas que nós só obteremos na eternidade. Precisamos entender isso. Então, pedi, buscai, batei. Todos os verbos aqui desse texto, o pedir, o buscar, o bater, estão no presente do imperativo grego. Lembra o texto do Novo Testamento? Foi inspirado na língua grega, foi escrito no grego. O que é presente do imperativo? O que é isso? O que significa isso? Uma ordem para ser obedecida em ato contínuo. Porque a ideia do verbo no presente grego é ação habitual, ação contínua. É o mesmo que eu faço. Eu ando, né? Se eu digo eu ando, com a ideia, com a concepção do verbo grego, é a mesma coisa que eu dizer eu ando ou eu estou andando. É uma ação em movimento. Não é apenas uma questão presente, fixa, como no nosso português. É algo ativo, algo que está em andamento. Então, essa é a ideia. Além de estar no presente, está no imperativo. E quando está no imperativo, é uma ordem.
Então nós temos uma ordem para ser obedecida em ato contínuo. Eu devo continuar a pedir, eu devo continuar a buscar, eu devo continuar a bater. Essa é a ideia do texto. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Onde é que ele nos diz isso de maneira mais resumida possível? O que Jesus disse aqui: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Os irmãos quiserem um versículo condensado, profundo, mas condensado, isso, em 2 palavras, um versículo que tem 2 palavras, alguns até já sabem. Alguém quer arriscar? Sim, senhor. 1 Tessalonicenses, vamos lá, 5,17. É a mesma coisa. O Paulo soube condensar aqui, né? Claro, né? O mesmo, é o Santo Espírito usando o apóstolo. Eu falei 2, são 3, né? São 3 palavras, né? São 2 verbos, né? Orai e cessar, mas tem um sem aí. Orai sem cessar, 3 palavras. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. O que significa orai sem cessar? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Permaneçam pedindo, permaneçam buscando, permaneçam batendo, permaneçam diante de Deus, se coloquem diante de Deus. Por quê? Aí vem um 10, que é, em outras palavras, ele está complementando o versículo 9. Porque qualquer que pede, recebe. Ou qualquer que permanece pedindo, permanece diante de Deus, obtém a resposta de Deus. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Nosso Deus, irmãos, está sempre disposto a dar boas dádivas a seus filhos. Mas Ele requer de nós algo. Por que Ele nos coloca nesse processo? Peça, busque, bata, quer dizer, insista, permaneça, prevaleça, persevera. Por que Ele quer isso? Ele quer, irmãos, que nós peçamos. Ele quer que nós busquemos. Ele quer que nós batamos a porta. Oração é falar com Deus. Quem de fato crê, fala com Deus. Imagina, eu digo, eu creio em Deus, mas eu não oro. Em hipótese nenhuma. Como assim que eu creio em Deus? Se eu não falo com esse Deus, a quem eu digo que creio. Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Quem é que não lembra de Ana, né? Ali, ano após ano, também orando. É tanto que quando Deus ouviu a sua oração, o sacerdote da época, né, que era o sacerdote Eli, até acusou ela de estar o quê? Embriagada. Porque ela orava, balbuciava, né? Sabe aquele misto de oração, de choro? Aquela que quem olha de fora, a fulana está até passando mal, né? Alguma coisa assim. Tanto que o sacerdote acusou ela de embriaguez. Mas o que ela estava fazendo? Orando e ao mesmo tempo chorando diante de Deus, clamando por Deus, por uma necessidade que ela tinha de ter um filho. E assim Deus a ouviu. Mas se você ler a história, foram vários anos, foram muitas lutas, foram muitas angústias, foram muitas tribulações, muito problema que ela sofreu por não ter um filho. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que versículo maravilhoso. Êxodo 33. Êxodo. Ore, peça, busque, bata. É interessante a trajetória de Moisés e como Moisés tinha liberdade de conversar com Deus, como Moisés tinha ousadia de chegar diante de Deus, confiança. 33 de Êxodo, verso 12,
E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Entendeu? Ó Senhor, o Senhor me disse isso, isso e isso. Aí vem o 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, eu quero saber. O que ele queria saber? O teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça, para que ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é o teu povo. Aí Deus entendeu a oração, o pedido, o rogo, o clamor de Moisés. Disse, pois, 14, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém? Eu sou o seu descanso. Eu sei que você quer. Você quer encontrar descanso? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Descansa, Moisés. Descansa. E nós sabemos da história. 2 Coríntios 12, verso 8 e verso 9. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Eu falei inicialmente que também Deus nos diz, não, é 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, a questão do espinho na carne de Paulo, né? Que era um problema. Como ele mesmo diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Algo que Satanás estava na jogada. Satanás estava envolvido nesse problema que Paulo tinha. Em algum grau, Deus permitia que Satanás afligisse Paulo com isso. Exatamente, irmãos, podem pesquisar, eu não vou tratar disso agora. O que é espinho na carne de Paulo é uma incógnita, né? Quando nós estivermos lá no céu, a gente vai poder perguntar diretamente para ele. A gente vai ter a eternidade toda, a gente vai ter longos papos. Ô, Paulo, meu irmão, vamos aqui, vamos conversar. Que história é essa, né? Já pensou? Aí a gente vai ter tempo. Mas tem muito pano para manga, muita discussão, mas o texto não deixa claro. Mas o que é claro é que, dentro do campo da permissão de Deus, Satanás está envolvido nessa história. E isso afligiu o apóstolo. E Deus usou isso para a glória dele e para trabalhar o caráter do homem Paulo. Olha que coisa. Versículo 8. E Paulo orou. Ele diz que orou 3 vezes, especificamente sobre isso. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O afligia, o perturbava. Verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo fez o que a partir de então? Amém. Assim seja. Aprendeu a lidar, aprendeu a conviver com, entendeu que aquilo era para o benefício do apóstolo. Era um problema, era uma dificuldade, era uma limitação que o homem Paulo precisou ter. Como ele diz, a fim de não me exaltar. Era tanta proximidade com Deus, era tanta revelação, que o perigo da soberba, o perigo da arrogância, ele vindo do judaísmo, como ele diz, fariseu de fariseu, em termos de lei irrepreensível, Deus deu um jeito de trabalhar o caráter desse homem. Tiago 4, de 1 a 3. Tiago 4, de 1 a 3. Oração. Permaneça pedindo, buscando, batendo, lembrando. Precisamos orar, insistir e, ao mesmo tempo, fazer autocrítica, autoanálise. O que eu estou pedindo? Por que eu estou pedindo? O que eu estou pedindo? Por quê? O para quê eu estou pedindo? Aonde eu quero chegar? Qual o fim? Se Deus der essa bênção que eu tanto busco,
Qual é o fim disso? É uma boa pergunta. Algo que te inquieta, algo que você quer tanto. Se você ganhar da parte de Deus a bênção que você tanto ora por ela, qual o fim dela? Aonde essa bênção, se chegar nas suas mãos, vai dar? Onde vai dar tudo isso? Essa é uma boa questão. Tiago 4 faz um questionamento. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Né? O meu pedido, a bênção a qual eu tanto busco, é para o meu próprio deleite ou é para a glória de Deus? Essa é a resposta que nós precisamos ter quando nós estamos orando a Deus, insistindo nas nossas orações, pedindo, buscando, batendo. Para quê? Aonde vai me levar? Se eu receber a bênção, se receber aquilo que eu tanto estou buscando, aonde vai me levar? Qual que é o resultado? Qual será o resultado disso? Deus responde sim, todas as nossas orações, e inclusive também nos diz não. E com certeza, se nós formos bons crentes, equilibrados, será mais do que gostaríamos. Porque é uma tendência natural nossa, irmãos. É uma tendência natural nossa, que precisamos combatê-la. Pedindo, buscando, batendo, eu vou descobrindo o que é para a glória de Deus, o que é para o meu próprio deleite. Nessa ação, o Espírito Santo de Deus vai agindo. Eu vou orando, lendo a palavra, vou orando. E diante de Deus, pedindo, buscando, batendo. Aí Deus vai moldando o meu caráter. Porque a oração não muda Deus. A oração muda aquele que ora. Deus não muda. Por que eu devo insistir nas minhas orações? Porque eu vou aprender, orando, pedindo, buscando, batendo. Aí Deus vai se revelando a mim. Deus vai se fazendo conhecido por mim. E eu vou aprendendo. Algumas coisas eu vou continuar orando, porque eu vou entender que é para a glória de Deus. Só não é o tempo ainda. Mas algumas coisas eu vou ter uma clareza que não é para eu continuar orando. Eu vou ter a certeza do não de Deus. Eu vou ter. Mas para que eu tenha esse conhecimento, eu preciso estar fazendo o quê? Pedindo, buscando, batendo na presença dele. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Os crentes devem insistir em suas orações. O que acabamos de ver? Verso 9 e 10. O Senhor Jesus nos ensina que devemos perseverar nas orações. Segunda lição de hoje. O Senhor Jesus nos ensina que estamos numa relação de filhos para com o Pai perfeito em amor. Precisamos lembrar disso. O nosso relacionamento com Deus, nós somos filhos e Deus é o nosso Pai Celestial, que é um Deus, que é Pai e é perfeito em amor. Precisamos entender isso. Versículo 11 e 12. Aí vem aquelas questões, né? Olha as comparações que Jesus faz. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Foi Jesus, porque não parece lógico? E a ideia é essa mesmo. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Já pensou? O menino pede um peixe. Aí você vai dar o peixe para o menino, toma aí uma víbora, uma cascavel. Não, essa é a ideia de assustar mesmo, de chocar. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Qual pai dá ao filho coisas inúteis ou destrutivas, quando as necessidades mais básicas desses filhos, por eles mesmos, estão sendo solicitadas? Quem é que não gosta? Quem é que não sente um prazer, né, tremendo, um pai, uma mãe, quando o filho pede algo que você pode oferecer? Quem é que não tem prazer nisso?
por pior que seja o pai. Você pega aí os pais aí, os políticos corruptos, né? Os ladrões, do colarinho branco ou do colarinho sujo, né? Independente, você fala colarinho branco é porque não suja o colarinho, né? Para roubar, né? Rouba só na base da caneta. Então, o que ele quer? Ele quer eleger o filho dele, ele quer roubar bastante para deixar o filho dele o quê? É um meio ilícito, mas qual que é a ideia do pai ladrão? É deixar o filho rico, não é assim? A família, ele quer deixar o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, várias gerações da família rica. Não é assim? Até o ímpio, ele quer bem para o seu próprio filho. O traficante, ele protege a mulher do traficante aí na favela, ela anda lá do jeito que ela quiser e ninguém nem olha. Porque se olhou, é a mulher do fulano. Pode preparar o pescoço. Não é assim? Então, a mulher, o filho. Então, quer dizer, mesmo mal protege os seus. É isso que Jesus está querendo destacar aqui. Ninguém em sã consciência pediu pão. E é interessante, aqui Jesus está usando coisas básicas. Pão, peixe, ovo. Necessidade básica, comida, alimento, dia a dia. O básico. Ninguém em sã consciência. Mesmo os maus. Isaías 59, 1 e 2. O que impede as bênçãos do Senhor? Isaías 59, 1 e 2. Não é Deus por ser mau, por ser injusto, por não querer abençoar seus filhos. Não, não. Deus é um Deus abençoador. Deus ama abençoar seus filhos. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A única coisa que nos separa de Deus, que limita a ação de Deus sobre as nossas vidas, são os nossos próprios pecados, que precisam ser confessados diante de Deus, que precisam ser arrependidos. Lucas 19. Precisamos nos arrepender deles verdadeiramente, para que nós abramos a porta para a ação de Deus nas nossas vidas. Enquanto nós resolvemos essas questões, nós aprendemos por experiência, Deus é pleno em todas as coisas, muitas vezes Ele nos permite, né, algumas coisas para que nós cresçamos, venhamos a amadurecer. Lucas 19, 42. Imagina, próprio Deus encarnado na nação de Israel, visitando o seu povo, e o povo querendo um Messias, aguardando o Messias entre eles, e eles não reconheceram o seu próprio Messias. Jesus falou sobre isso, dizendo, 19:42, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Está encoberto por causa do quê? Incredulidade. A incredulidade cega os olhos. Versículo 43, porque dias virão, Jesus chorou em relação à cidade de Jerusalém, ao seu povo Israel. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem. Isso aqui por volta do ano 30, 30 e pouco, 40 anos depois, anos 70, essa profecia estava se cumprindo. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que? Por quê? Qual que é o fundamento de ter acontecido tudo o que aconteceu na história com este povo? Pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Não reconheceram o próprio Deus entre eles. Diferente de Moisés.
Moisés ficou feliz quando Deus falou para ele, olha, Moisés, eu conheço o que você está querendo, eu sei o que você está querendo. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E nós sabemos que Moisés descansou na promessa de Cristo. Irmãos, só na desobediência constante e deliberada é que o nosso Deus, por ser justo, tem que punir a rebeldia. Deus tem que punir a rebeldia. Mas mesmo assim, Ele avisa, não é assim? Ele avisa de novo, e de novo. Quer dizer, em longanimidade, dando tempo para que estes que ainda permaneçam na sua rebeldia, venham a arrepender-se e também a entrar nessa relação de pai e filhos de Deus. Aí sim, para entrar no rol dos abençoados, daqueles que estão debaixo da bênção do Senhor. Romanos 8, 15 ao 17. Romanos 8, 15 ao 17. Romanos 8, 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, amigos, filhos, herdeiros, participantes, tanto no sofrimento como na glória. É claro que parte do sofrimento de Cristo, Cristo sofreu por nós, sofreu ao longo de sua vida, sofreu extremamente ali antes e durante o momento de cruz, e nós participamos dos seus sofrimentos. Em que sentido? Tudo aquilo que Cristo é e representa, nós fazemos parte disso. O próprio Cristo disse, o mundo me odiou a mim, o mundo também odiará a vós. Então, por causa disso, o verdadeiro crente, por melhor crente que ele seja, e pelo fato dele ser crente verdadeiro, ele vai sofrer problemas e angústias e perseguições que o mundo aí está pronto em todo o tempo para oferecer para nós. Perseguição, né? O mundo não gosta dos crentes. Certos de sua companhia, certos de seu auxílio, certos de seu socorro, certos de seu amor eterno. Aqui estamos nós. Qual que é a vontade de Deus? Peça, busque, bata. Como? Quando? Sempre. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que nós estamos vendo? Os crentes devem insistir em suas orações. Quais as lições? Primeira, o Senhor Jesus nos ensina que devemos perseverar nas orações. Segunda, o Senhor Jesus nos ensina que estamos numa relação de filhos para com o Pai perfeito em amor. Então, vale a pena permanecer diante dele, vale a pena confiar nele, vale a pena continuar pedindo, buscando, batendo. E em último, e para a gente encerrar, o Senhor Jesus nos ensina que a maior dádiva é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não há maior bênção do que essa, irmãos. Sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por que não há maior bênção do que essa? Porque este é o verdadeiro selo do crente, ser habitação do Santo Espírito de Deus. Versículo 13. Pois se vós, sendo maus, de maneira geral, né, mesmo nós que já nos convertemos, até um dia desse nós estávamos perdidos e totalmente maus, alienados, separados de Deus.
fomos trazidos, fomos resgatados, estamos agora aprendendo a ser. O que a gente aprende? A ser gente. Que tipo de gente? O tipo de gente que o Senhor Jesus Cristo foi. Esta é a ideia de nós virarmos gente. Que tipo de gente? O tipo de gente que o Senhor Jesus foi. É isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, pediu pão, não vai dar pedra. Pediu peixe, não vai dar serpente. Pediu ovo, não vai dar escorpião. Isso, o pior pai do mundo não faz isso. Né? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Olha que interessante. Ele está falando de oração, ele está falando de persistir na oração, ele está falando de estar diante de Deus, clamando e buscando a Deus. E uma das bênçãos, das muitas e variadas bênçãos, o Senhor Jesus destaca uma: o Espírito Santo. Em outras palavras, se o ser humano, que é pecador, procura dar algo bom para os seus filhos, imagina o valor do Espírito Santo de Deus como presente do Pai. Ele está disposto a dar para aqueles que se achegam a Ele, não só as bênçãos materiais que Ele já nos dá, né, o que comer, o que vestir, a saúde, mas acima de tudo isso, a própria pessoa de Deus, na terceira pessoa da Trindade, habitando permanentemente em nossos corações. Amém, irmãos? Percebe o tamanho disso? Por quê? Se alguém não tem o Espírito Santo habitando em si, não pertence a Cristo, não é crente, não é de Deus. Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, isso prova que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia fala Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E é a mesma coisa. É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo falando para crentes. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. No mesmo texto que ele usa o termo Espírito de Deus, ele usa o termo Espírito de Cristo. Quer dizer, quem tem dúvida que Cristo seja Deus, né, por esse texto, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é. Não pertence a Jesus. Se alguém não tem o Espírito Santo habitando em si, não pertence a Cristo. Na Trindade, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Na Trindade, o Espírito Santo é o distribuidor divino. Distribuidor do quê? Daqui a pouco a gente vê. Né? Vamos abrir aí, 1 Coríntios 12, verso 7, verso 11 e verso 18. 1 Coríntios 12. Quem quiser saber essa questão dos dons, você tem que ler os 3 capítulos inteiros. 1 Coríntios 12, 13 e 14. O pessoal fica pescando o versículo e falando besteira, né? Então, você lê os 3 capítulos inteiros, faça um estudo sobre os 3 capítulos na sequência. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Aí você tem a revelação de Deus acerca do assunto bem profunda. Não é a totalidade que aparece em outros textos, mas grande parte do que a gente precisa saber, você vai encontrar em 1 Coríntios 12, 13 e 14, acerca dos dons, né? Aquilo que Deus nos dá como capacidade para servi-lo espiritualmente. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Deus não nos dá nada para inutilidade. E quando ele fala para ser útil, tem que ser útil no corpo de Cristo, através da igreja do Senhor. Não existe crente verdadeiro inútil. Pode até, às vezes, até estar momentaneamente vivendo de maneira inútil. Mas Deus nos criou e Deus se manifesta através de nós
para a utilidade. Isso é o 12:7. 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem é que dá o dom? É Deus através do Espírito Santo. Quem é que escolhe o dom que eu vou receber? É o Espírito Santo. O crente faz o quê? Recebe apenas. É dotado por Deus. Não somos nós que escolhemos. É Deus que escolhe. Então não brigue com Deus pelo seu dom. Apenas coloque esse dom a serviço desse grande e poderoso Deus. 1 Coríntios 12:18. Por que eu não tenho tal lugar no corpo? Qual que é o seu lugar no corpo? Qual que é o meu lugar no corpo? 1 Coríntios 12:18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quem fez a mão? Deus. E quem escolheu aonde fica a mão no corpo? Deus. Então entenda, perceba. Qual que é o seu lugar no corpo? Seja feliz. É o lugar que Deus te colocou. Agora seja bênção. Seja útil. Porque Ele te dotou com capacidade para que você seja útil ao reino através do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então percebe? O que nós estamos falando? Se alguém não tem o Espírito Santo habitando em si, não pertence a Cristo. E nós continuamos a falar. Na Trindade, o Espírito Santo é o distribuidor divino do quê? Dos dons. Quer dizer, das coisas boas adquiridas pelo Filho. Efésios 4, 7 e 8. Efésios 4, 7 e 8. Capítulo 4, verso 7 e verso 8. Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É por causa de Cristo. É nos méritos de Cristo. É por causa da obra de Cristo. É por causa da obra consumada de Cristo na cruz por nós em nosso lugar. Tudo que nós temos e foi nos dado, foi conquistado por intermédio de Cristo. E ele continua, pois, o versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Dons aos homens. Ele nos capacitou. Nós somos crentes. Se somos crentes, somos filhos. Se somos filhos, somos habitação do Santo Espírito de Deus. E Ele veio e nos capacitou. Então nós temos capacidade. Não nossa, né, da nossa própria beleza, erudição, inteligência. Mas não, da mais pura graça de Deus. Então, na Trindade, o Espírito Santo é o distribuidor divino das coisas boas adquiridas pelo Filho e ordenadas pelo Pai. Olha a Trindade em ação. Efésios 3, de 1 a 3. Efésios 3, de 1 a 3. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, falou, Deus, o Espírito Santo é o distribuidor dos dons. Isto é, das coisas que foram adquiridas pelo Filho e ordenadas pelo Pai. João 16, 13 e 14. João 16, 13 e 14. Versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele, quer dizer, o Espírito Santo, me glorificará. Então, o crente verdadeiro, ele fala e vive para a glória de Jesus. O crente verdadeiro,
ele fala de Jesus, ele é inspirado por Jesus, ele é iluminado, ele é conduzido por Jesus. Porque o Espírito Santo que habita o crente nos leva para Jesus, nos aproxima de Jesus. O Espírito Santo é como se fosse o holofote de Jesus. Você pega aqui a minha mão e coloca, como se você colocasse uma luz sobre ela, para você ver todos os detalhes. Tem aqui as marquinhas aqui, tem um cabelinho aqui. Você quer fazer um estudo. Aí você põe a luz e fica caçando os detalhes, procurando, se aproximando, tentando. Então, o Espírito Santo é o holofote de Jeová em relação à pessoa do Filho. Então, ele nos leva para conhecer Jesus. Essa é uma das obras do Espírito Santo de Deus. Ele me glorificará, porque há de anunciar do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Efésios 1, 12 a 14. Efésios 1, 12 ao 14. Lembra que eu falei já hoje durante a mensagem que qual a bênção que eu tanto quero? O que às vezes até me perturba, me inquieta, o que eu tanto quero? Se eu receber, qual o fim? Aonde vai me levar? Aonde eu vou parar no fim de tudo isso? Se eu receber aquilo que eu tanto busco, aquilo que eu tanto quero. Efésios 1:12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Se for isso, no final, louvor da glória de Deus, se eu for usado por Deus para ser louvor da glória de Deus, essa é uma finalidade que glorifica a Deus. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aí Paulo coloca ele e os apóstolos, né? Os que receberam o evangelho antes dos irmãos de Éfeso. É aqui que ele está fazendo essa comparação, quando ele diz, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Está falando os crentes anteriores aos irmãos de Éfeso, incluindo os apóstolos. Aí ele falou, esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Quer dizer, o mesmo Cristo que salvou Paulo e os demais apóstolos, agora é o que também salvou os irmãos de Éfeso. É o que salva a mim e você, o que nos salvou, nós, crentes em Cristo, do Jardim São Alberto. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. E como é que o povo de Éfeso passou a estar em Jesus? Aí ele continua. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviu a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. E bastou ouvir, beleza. Não. E tendo nele também o quê? Crido. Você ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação. E você creu nisso. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouviu a palavra da verdade, que é o evangelho da nossa salvação, creu. O que acontece, irmãos, automaticamente? Você foi o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje em dia não se usa mais, né? Carta, né? Mas qualquer encomenda que você ponha em qualquer tipo de correio, tem que ter o selo. Tem que ter o selo do correio ali, é a garantia da entrega da sua encomenda. Se ele for até lá no seu destinatário e não encontrar o destinatário, o que ele faz? Ele volta com a sua mercadoria para você, que é o remetente. Não é assim? Quer dizer, o que garante? Ele tem que entregar. E se não achar por cargas d'água, o cara morreu, mudou, sei lá o quê? Ele volta com a mercadoria e fala, não consegui encontrar o seu destinatário. O selo é a garantia. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Isso é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ser habitado pelo Espírito Santo, irmãos, é a garantia da nossa eterna salvação. Não há maior dádiva do que esta. Repetindo o verso 13. Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então, o que nós devemos fazer? Peça, busque, bata. E eu quero terminar com Apocalipse capítulo 3, verso 20, falando em bater. Nós devemos bater, mas pelo lado de Cristo, Cristo também bate. Ele está à porta. É interessante que a igreja de Apocalipse 3, 20 é o contexto da igreja de Laodiceia. O que é Jesus à porta do capítulo 3, verso 20? Por interpretação, nós fazemos uma aplicação evangelística, mas por interpretação, Apocalipse capítulo 3, 20, é Jesus batendo do lado de fora da igreja. É a igreja que colocou Jesus para fora. Apocalipse 3, 20, lembre-se, Laodiceia, é a igreja que colocou Jesus para o lado de fora. Por isso que ele está do lado de fora batendo. Vê se alguém, dentre aquele povo lá de Laodiceia, ouvia e permitia que ele entrasse. Mas isso pode se aplicar ao pecador, o caso individual, né? Aqui era uma pregação para uma igreja. Imagina, uma igreja que colocou Jesus para o lado de fora. Já pensou? Quantas igrejas hoje já colocaram Jesus para fora faz tempo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus quer, irmãos? Relacionamento. O que Jesus quer, irmãos? Intimidade. O que Jesus quer? Ter comunhão conosco. Amém? Nós vamos cantar